E daí na minha faixa etária, que era de 16 a 19 anos, eu consegui ficar em primeiro nessa primeira corrida que eu fiz, só que era 10 km. Daí a São Silvestre lançou lá que, tipo, na verdade em todas essas 6 horas teve 150 mil acessos. Olá pessoal, o canal o tempo todo na parceria com a Terra Vermelha, Agência de Comunicação e Marketing, trazendo mais um convidado na semana, dessa vez alguém que a gente já queria tê-lo trazido há mais tempo, agora deu aquela vaguinha na agenda, atleta profissional Felipe Mater Carnilucci, atleta de corridas, principalmente, prazer recebê-lo aqui no canal, Felipe. Prazer aí, prazer estar aqui para essa entrevista aqui no tempo todo, né? Então vim aí trazer umas medalhas aí da São Silvestre, umas conquistas minhas aí. A gente vem há 17 anos, né? Sendo atleta de corrida de rua aí, corrida de pista também. Participei já de diversas competições aí, mas uma das principais minhas sempre foi a São Silvestre, né? Então acabei trazendo aí minhas 13 medalhas que eu tenho de participação, né? Quando você colocou essas medalhas sobre a mesa aqui que a gente ajeitou, eu fiquei admirando o Thiago junto comigo aqui. Tá difícil de escolher a mais bonita, Felipe. Não, tem diversas medalhas, São Silvestre sempre são medalhas todas bonitas, né? Cada uma tem um significado, né? Porque cada ano a gente sempre nessa época, que nem eu digo, essa temporada aqui de outubro, novembro, dezembro, eu começo uma preparação especial para cada São Silvestre que eu vou participar, né? Então cada uma tem um significado importante, porque desde 2011, quando foi a minha primeira participação, né, e eu acabei sempre ficando entre os 100 primeiros colocados. Então eu acabo sempre intensificando os treinamentos, dando uma preparação específica para ir bem na São Silvestre. A gente olha na televisão a São Silvestre, que iniciou lá na minha infância, na minha adolescência, era uma corrida noturna. Hoje ela é diurna, né? Você não pegou nenhuma noturna, não, né? Só diurna, eu acho, né? 2011. Eu comecei a participar ali em 2011, então foi a última edição que ela foi de tarde, né? Então a largada era às 5 horas da tarde, então eu acabei pegando essa primeira. Então teve a tarde também. Minha primeira e foi à tarde, daí também foi porque era no calor, né? Então Sim. Um calor difícil ali, e nessa primeira edição ali tava muito quente e acabou chovendo a prova toda. E a largada sempre na Avenida Paulista, né? E essa prova era sempre à tarde, daí a chegada acabou sendo no Ibirapuera. Então, lá no Ibirapuera, na chegada, nós acabamos chegando assim, a água dava pela canela, de tanta chuva que deu em São Paulo. Você chegava a acompanhar chegou a ver na tua infância a corrida à noite, porque ela largava sempre à noite, 11 ou meia-noite do dia 31, chegou a ver também? Era sempre para celebrar a virada do ano. Virada do ano, São Silvestre. Em São Paulo, São Silvestre. Eu acabei vendo só vídeos e reportagens, né, no início dela. Mas que nem eu digo, essa primeira edição eu acabei correndo ela de tarde e depois ela passou para de manhã, né? Então era largada às 9 da manhã. Aí com o passar dos anos o clima foi aquecendo, né? Foi esquentando na verdade para melhorar um pouco a performance dos atletas, eles acabaram passando para as 8 horas da manhã, né? 8h05 ali. Então agora é sempre nesse horário, né? No dia 31 de dezembro, o último dia do ano, né? Em São Paulo, na Avenida Paulista, largada às 8 horas, sempre transmitida pela Rede Globo. Então ficou nesse horário, né? E você sempre no pelotão de elite? Não, na verdade minha São Silvestre, a minha primeira que eu ganhei, eu conquistei uma vaga, contar aí minha história na primeira, né? Minha primeira eu era trabalhador da indústria aqui em Juí e eu acabava trabalhando na indústria. Daí surgiu uma oportunidade que tinha uma vaga para ir para São Silvestre, né? Quem era atleta do SESI, né? Que era a indústria, era atleta do SESI, né? Aí eu acabei participando numa competição em Santo Ângelo, que era a nível regional aqui da região, que os 2 primeiros colocados ia para a final estadual, que era em São Leopoldo, né? Aí eu acabei conquistando essa vaga ali por meados de março ali do ano, né? De 2011, em março, Daí consegui essa vaga para ir para São Leopoldo, só que essa vaga de São Leopoldo ia correr só em novembro nessa competição, né? Lá, e daí nessa competição de São Leopoldo
tu conseguia, os 2 primeiros colocados, conseguia vaga para ir para São Silvestre, né? Aí, como eu consegui essa vaga em Santo Ângelo para ir para a final estadual, né, do SESI, aí eu pensei, tenho a chance e a oportunidade de ir para São Silvestre pela primeira vez, né? Então eu vou treinar de março até novembro ali sem parar, para mim conseguir essa vaga, né? De qualquer jeito. E era meu início nas corridas, né? Então a gente, na verdade, estava começando ali, não sabia muito como se treinava, como fazia. Não tinha orientação. Não tinha muita orientação. Então eu acabei treinando todos os dias. Quantos quilômetros? Daí eu fazia ali, em média, 15, 20 quilômetros por dia. Fiquei de fevereiro, março ali até novembro sem parar. Inverno, direto, chuva, frio. Eu digo, uma vez eu passei no centro ali de manhã cedo, treinando que tem o termômetro da Sicredi, né? Ali marcava 0 grau. E só eu na rua, correndo naquela época, né? Isso há quanto tempo atrás, né? E para conseguir essa vaga. E daí acabou chegando o dia lá da competição e eu consegui essa vaga lá em São Leopoldo, essa competição, e fui pela primeira vez de avião, primeira vez em São Paulo, primeira vez em São Silvestre. Então foi uma coisa que marcou para mim. E daí desde aquela época, não falei nenhum ano, né? Na São Silvestre, só o ano que teve a pandemia, que não teve a corrida, né? Não teve a corrida que eu acabei não indo. Então, de lá para cá, eu vou todos os anos. E nessa tua primeira, qual é que foi a tua colocação? Nessa minha primeira, acho que eu fiquei em 89, na classificação geral, né? Certo. A São Silvestre sempre em torno de 30 mil, 25, 30 mil pessoas. E eu já fiquei entre os 100 primeiros, né? Isso também marcou para mim que eu estava bem preparado, né? E estimula, né? Estimulou, e daí sempre fui melhorando minhas marcas. Daí, que nem eu digo, eu comecei nessa primeira, era pelotão C, na São Silvestre, aquela época falavam, né? Sim. Aí foi indo, daí no outro ano larguei no pelotão geral, daí depois eu fui tentando na elite, né? Então, daí para largar na elite tu tem que acabar fazendo 2 ou 3 marcas em competições oficiais, né? Ah, perfeito. Para mandar para São Silvestre para ver se eles aprovam tuas marcas para tu conseguir largar no pelotão de elite. Certo. Então, como eu fui melhorando e fui com o tempo, eu acabei conseguindo. Então, eu larguei 4 anos no pelotão de elite. E esse ano agora larga também? Não, esse ano daí, na verdade, com o passar dos anos, larguei 4 anos no pelotão de elite, larguei já no povão geral, da São Silvestre, eu já fiz de tudo, né? Larguei em todas as etapas. Aí agora esse ano, os 2 últimos anos, agora eu largo no pelotão prêmio. Uhum. Que daí tu tem uma inscrição que tu larga a elite e larga um pouquinho atrás, que é o pelotão prêmio, e atrás vem o povo geral, sabe? Certo. Só e quantos atletas vão, por exemplo, na elite? São quantos atletas? Na elite é em torno de 80 ali. E no prêmio? No prêmio dá umas 3, 4 mil pessoas. Ah, certo. E daí para trás vem o pelotão geral. Só que tu vai ver, o atletismo vem crescendo muito, né? Sim. Então, um esporte que mais cresce no Brasil. E o ano passado já foi difícil de se inscrever, né, para São Silvestre. E esse ano foi mais ainda, porque esse ano tinha muita concorrência, né? Como vai ser a 100ª edição da São Silvestre, então eles acabaram fazendo no dia que foi largado as inscrições, né? Que começou as inscrições, eles largaram uma fila de espera. E era 50 mil vagas, né? 50 mil vagas para correr São Silvestre. E como esse ano é a 100ª, todo mundo quer correr, claro, né? Aí começava as inscrições às 9 da manhã, né? E daí eu coloquei o celular e o notebook ligados, os 2 ao mesmo tempo, às 9 e pouco, daí começava uma lista de espera, né? Pelo site lá oficial da inscrição da São Silvestre. Aí, quando eu entrei, eu tava no celular, tava em 20 e poucos mil. A outra tava em 50 e poucos mil pessoas, né? Só que daí essa lista ia chegando ao fim, quando chegava ao fim, caía fora e entrava numa nova fila de espera. Daí vinha em 100 e poucos mil. E daí eu fiquei ali das 9 da manhã, né? 9 era 10, era meio-dia, almocei e voltei para ali, celular e notebook caía fora e não dava certo. E eu pensei, meu Deus, não vou conseguir esse ano. Que é a 100ª, né? Que é uma edição, na verdade... Claro, histórica. Histórica, como eu participo de todas desde 2011, então eu não queria ficar de fora, né? Aí era 13 e pouco da tarde ali, no notebook entrou a inscrição, daí eu consegui fazer a inscrição, daí não deu 40 minutos, acabou a inscrição. O site oficial da São Silvestre lançou, acabaram as inscrições. Então foi 50 mil inscrições em menos de 6 horas, se acabou.
Não, com a divulgação é a principal corrida do país, a né? principal corrida da América Latina, né? Dá para dizer isso. Então, e daí a São Silvestre lançou lá que, tipo, na verdade, em todas essas 6 horas, teve 150 mil acessos. Então, 50 mil vagas conseguiram, mas, na verdade, 100 mil pessoas ficou de fora. Claro, 1/3. 1/3 conseguiu, 2/3 ficou de fora. Porque é uma competição histórica, né? 100ª, então todo mundo queria participar, só que eles lançaram 50 mil vagas, né? Não suporta tanta gente, né? Loucura. E na verdade já vai ser uma história, né? Porque eu, na verdade, ano passado, 2024, eu acabei largando, tinha 37.500. E já era um mar de gente, né? Que não tinha fim. E esse ano vai ser 50 mil, então vai ser uma... Na verdade, a corrida começa na inscrição, né? Sim, já começou na inscrição, né? Que quase fiquei de fora esse ano. E esse amor pela corrida começou onde, Felipe? Onde é que tem esse despertar? É na infância, é na adolescência, é na fase adulta, enfim? Ele começou, na verdade eu comecei jogando futebol, né? Treinei nas categorias de base do São Luís ali. Aí acabei entrando na educação física, na Unijuí, né? Estudando. Em que ano isso? Era 2008 ali. E daí surgiu ali uma... E no futebol jogava em que posição? Zagueiro. Era zagueiro? Zagueiro, jogava zagueiro no São Luís, nas categorias de base. Daí iniciei na Unijuí, né, na educação física. Aí foi ali, primeiro semestre ali, daí tinha uma competição de corrida, né? Daí falaram lá se eu quisesse participar, eu disse, mas eu só jogo bola, né? Não vou participar, né? Mas posso ir lá pra... Daí tinha auxiliar, né, nas esquinas, assim, da água e daí fui como um ajudante na primeira corrida. Aí eu vi, os primeiros passavam muito rápido, né? E daí os de trás já não tanto, né? Então eu pensei, na próxima eu vou treinar, vamos ver se eu vou bem, né? Então daí passou mais 1 mês, 2 meses, teve uma outra corrida, aí me convidaram para participar e eu acabei me inscrevendo. Me lembro até hoje que era uma competição do Sesc, sabe? E daí também tinha uma vaga para final estadual em Porto Alegre, só que a vaga para final estadual era no 10 km, né? E como eu pensei, vou no 10, né? Quando eu já consigo essa vaga. Só que daí eu treinei 3 vezes aquela vez na semana. E era 10 km. E daí na minha faixa etária, que era de 16 a 19 anos, eu consegui ficar em primeiro nessa primeira corrida que eu fiz. Só que era 10 km. E eu cheguei mal, né? Porque eu não era acostumado a jogar bola, só que correr 10 km, assim eu não era acostumado, né? Sei que... E sem orientação de nenhum profissional. Sim, daí isso aqui foi muito difícil, sabe? Mas eu não desisti porque eu pensava, se eu terminar, quando eu consigo essa vaga para Porto Alegre, né? Nessa final estadual do Sesc, então eu vou tentar chegar até o fim, né? Para chegar. E acabei chegando e consegui a vaga, daí ali foi o início. Daí fui participando de uma, de outra... E foi indo. E alguém te orientava? Algum profissional de educação física? Algum nutricionista? Enfim, tinha alguma orientação ou você fazia tudo por conta? No início era tudo por conta, assim. Era tudo por conta. Daí acabou passando ali 1 ano, 2 anos de treino. Então a gente acabou melhorando, né? E daí já participando da São Silvestre pela primeira vez. Aí surgiu a oportunidade de me morar lá em Santa Cruz do Sul, né? Isso foi em 2013, né? Aí lá sim, daí lá tinha todo o apoio da Unisc, treinador e professor, lá fisioterapia, ganhava alimentação, ganhava academia, ganhava bolsa de estudos, né? Certo. Então, naquela época eu decidi, se é isso que eu quero, então eu vou morar em Santa Cruz, que naquela época era o melhor do estado, assim, a região que mais tinha o atletismo era em Santa Cruz do Sul. Então, hoje continua lá com esse apoio da Unisc? Ainda tem, mas hoje daí virou a Associação Medalha de Ouro. Daí, na verdade, perfeito. Eu sou ainda federado por lá, né? Eu tenho a federação no atletismo, né? Na CBAT que eu tenho, a Confederação Brasileira de Atletismo, eu sou federado desde 2013. Então, já faz todo esse tempo, eu sou federado ainda por lá, por Santa Cruz. Por Santa Cruz do Sul. Daí eu acabei ficando 7 anos lá, treinando e estudando, né? E me dedicando ao atletismo, né? Aí na minha volta retornei a Ijuí, né? E daí acabei terminando a minha faculdade de Educação Física. E daí hoje ainda sigo como um atleta, né? Ainda participo dessas competições aí. Tenho o apoio da Ótica Wolf e do Sicredi. A Ótica Wolf acho que é a tua primeira, né? E muito antiga patrocinadora, né? Minha primeira patrocinadora e segue até hoje. Depois eu acabei conseguindo o Sicredi. Então, importante o apoio. Atleta sem apoio não consegue. Não consegue, o atleta tem que ter o apoio, não é só o treino, né? Porque tu precisa de todo
essas competições que a gente vai, que nem eu digo, a São Silvestre, é uma competição que eu ainda vou até hoje graças aos meus patrocinadores, né? Porque gasto, bastante gasto, né? Claro. E a gente acaba sempre indo uns dias antes, né? Uns 4, 5 dias antes para chegar bem lá em São Paulo. Adaptar, fazer um treino. O clima, ver como é que tá. E daí por isso que, na verdade, toda São Silvestre eu vou bem, né? Porque eu nunca chego em cima da hora, né? Vou sempre antes. Isso é que nem concurso que a gente faz, né? Vai fazer concurso, o pessoal... eu sou do tempo antigo ainda, meus modos são bem antigos. Quando eu ia fazer concurso, eu gostava de... Onde é que é? Lá na escola tal, um exemplo, né? Porto Alegre, o Santa Maria, onde eu fazia os concursos normalmente. Eu ia um dia antes para saber onde é que era a escola, qual é o ônibus que pegava, sempre ia de ônibus ou mesmo a pé, dependendo da distância, né? Eu também sou assim. Claro. Chegar antes para no outro lugar, não, é aqui não, se apavorar. Porque isso te dá uma tranquilidade também, né? Sim, certamente. Hoje em dia também, com a modernidade de hoje, que nem as corridas... O atleta no dia, na semana, né, tu já sabe o percurso por onde tu vai passar, já consegue ver a elevação, né, se vai ter subida, se vai ter descida. Tu já olha o clima, né, se vai estar chovendo, se vai estar frio, como é que vai estar, se tem a hidratação, tudo, sabe, tem todo um preparo. Qual é a corrida da tua preferência em matéria de distância? São Silvestre são 15 quilômetros, né, se eu não me engano? É, São Silvestre 15 quilômetros, mas eu acabei gostando bastante da 10 quilômetros, sabe. Então, o tempo que eu morei em Santa Cruz, eu competia muito competições em Porto Alegre, sabe? Quase todo final de semana a gente perto. Era pertinho, a gente tava indo para Porto Alegre e eu acabava sempre indo na distância de 10 quilômetros. Acabei vencendo lá 30, 40 competições de 10 quilômetros lá em Porto Alegre, sabe, nessa temporada. E era a minha principal distância, assim, de 10 quilômetros, que eu gostava bastante. Mas já participei de meia maratona, sabe? Até hoje não fiz ainda a maratona em competições, sabe? Ah, sim. Mas treinando eu já fiz a maratona. Mas competições oficiais ainda não. Mas as outras distâncias eu já fiz todas. 3, 5, 10, meia maratona, 15, a São Silvestre, né? Já também, um ano eu já fiz um camp de treinamento na altitude, na Colômbia, né? A temporada que eu estava em Santa Cruz, então participei de um camping de treinamento para melhorar, sabe, o desempenho na Que Colômbia. Altitude lá? Lá era 2.600 metros de altitude, na cidade de Paipa. Então, ficamos 20... É diferente mesmo? É diferente, é o ar rarefeito, né? Então, tu acaba lá... A temporada que eu tava lá na Colômbia, no início, né? Tu acaba chegando lá, falta oxigênio mesmo, né? Nos primeiros dias, o corpo estranha, o coração parece que acelera, né? E daí tu sai pra treinar nos primeiros dias, meu Deus, parecia uma coisa que o coração ia sair pela boca, né? E até para dormir o coração ficava muito acelerado, né? Depois o corpo vai se adaptando ao clima, né? Então tu acaba se adaptando ao clima, aí passa 2, 3 dias, teu corpo já é normal, só que tu sentia bastante ao Tomar aquele chá que eles dão, aquele chá de coca, de folha, né? Mascar a folha, que dizem que ajuda? Ajuda um pouco, mas daí tive lá na Colômbia nessa preparação, né? Daí depois de lá eu acabei voltando e participando numa competição no Uruguai, né? Uma competição de pista. Ajudou bastante também na performance, né? Mas foi mais uma experiência para ver como é que é treinar numa altitude, né? Que é totalmente diferente. A gente tá aqui a nível aqui de 300, 400 metros de altitude e tu ir para 2.600. E ainda lá tinha uma montanha que nós fomos um dia treinar, né? 3.200 de altitude. E um dia eu saí para um treinamento lá nessa montanha e tive que uma hora... Tava lá correndo 7, 8, 10 quilômetros, tive que parar, dar uma caminhada porque começou a tontear, sabe? Eu respirava, não vinha o ar e a tontura, e daí tive que abandonar o treino e vim caminhando embora, porque comecei a passar mal. Não tinha um tubo de oxigênio de reserva lá para... É difícil, É difícil? É difícil. Então, tudo uma experiência, né? O atleta vai passando por essas experiências, né? Fui morar em Santa Cruz, fui em campo de treinamento de altitude, já corri na Colômbia, lá, treinamento, né? Corri já no Maranhão, São Luís do Maranhão, corri em Minas Gerais, BH, corria várias vezes em Porto Alegre, Florianópolis. Então a gente acaba correndo por tudo que lugar. As cidades do Rio Grande do Sul aqui, praticamente quase todas eu passei, né? Que tem competições de corrida aí, já passei por tudo que lugar. Então, e sempre bem colocado, né? É, sempre bem colocado. A gente acaba agora com anos, né? São 17 anos correndo. Então a gente acaba ganhando uma experiência boa, né? Então a gente não é que nem eu digo, né, que no início, né, aquela loucura, né, que a gente treinava
e achava que quanto mais treinava, Sim. melhor ficava. É o primeiro pensamento. Sim. Mas depois a gente acaba vendo que na verdade é a qualidade do treino, né? Dosar. Tu dosa ele e tu faz uma preparação certa, né, para tua competição certa, que tu vai chegar no... Que nem eu faço agora sempre para São Silvestre, né? Tu acaba colocando um volume de treino, né? Vai intensificando até chegar perto da competição. Quando vai chegando 2, 3 semanas antes da competição, tu reduz o treino e tua performance melhora, né? Tu entra numa performance boa. Você treina todo dia? Quase todo dia. Isso já há 17 anos sem parar, né? E até hoje o pessoal diz que eu não um atleta que não me machuco, sabe? No início eu tive uma lesão por essa fase de não saber como treinar de certo. Que tipo de lesão você teve? Tive uma lesão no joelho. No assim, joelho. No lado, assim. E aquela dor na canela, acontece muito? A canelite. A canelite acontece bastante. Eu tenho os alunos, né, as mulheres, bastante que inicia a canelite, a dor na canela é a primeira dor que sente. Os homens já não é tanto, mas as mulheres bastante. Aí depois que eu tu acaba estudando a educação física, né, tudo como é que é, como teu corpo trabalha e como é que tu reage a isso. Então tive essa lesão no início por não saber muito como treinar e como fazer a coisa certa, mas depois nunca mais lesionei, sabe? Então já são 15, 16 anos correndo sem nenhuma lesão. Não preciso parar 1 mês, 2 meses para nada. Eu treino direto sem parar. Às vezes tipo assim, um descanso na semana, ou às vezes nenhum, sabe? Estou sempre treinando. Durante o ano inteiro ali é 1 semana ou 2 só de descanso. Eu sempre faço depois que eu venho da São Silvestre, sabe? Aí eu descanso 1 semaninha ali de... E a alimentação tem que ser regrada nesse sentido também, ou você pode comer de tudo, enfim? Tu acaba, às vezes, né? Quando tá em ritmo de competição, que tu se prepara para uma competição, claro, tu tem que estar numa alimentação regrada, né? Porque também não adianta eu fazer 20, 30 quilômetros e comer que nem um animal, né? Então também não vou ficar magro, né? E o corredor tem que estar leve, então a gente acaba sempre cuidando, né? Mas tu pode comer no corredor, né? Tem que comer comida de verdade, né? Não adianta estar comendo outras coisas, né? Porque tu precisa de energia, né? Precisa de muita força, então precisa de comida. É feijão, arroz, é carne, salada. É isso que tu precisa. Qual é a tua altura? 1,74. E teu peso? Peso 59, 60 quilos. É sempre essa época de peso. No inverno eu fico ali 62, 63. Guarda mas no verão é 59, 58, assim. Mas já cheguei em 57 ali, o mínimo, numa performance boa, né? 57 quilos ali. Tem que estar leve, né? Sim, tem que estar leve para poder... E eu observo, por exemplo, você treina, a gente se encontra às vezes lá em cima no poliesportivo, você tem uma passada larga também, que também é uma das características, né, de um corredor de corridas de longa e média distância, né? A corrida precisa. Na verdade eu não tinha, né? Tu acaba treinando, desenvolvendo anos e anos de repetição, que tu fica com essa passada, né? Tipo, numa passada rápida minha ali, chega a dar 2 metros, então. Mas no início, quando eu comecei, eu não tinha essa passada. Então, a gente acaba treinando, alongando, faz flexionamento, vai isso, e academia, foi anos e anos, e pra lá, pra cá, e treino, tu acaba ficando com essa passada de 2 metros, né? Uma passada rápida, né? Só que isso foi anos de treino, né? Anos de... Uma característica, por exemplo, se a gente observa os corredores da África, né, que normalmente são os vencedores da São Silvestre e de outras maratonas mundo afora, aí, a passada deles é algo, aquelas pernas compridas são viradas em perna, aqueles caras, né? E uma passada larga. Sim, uma passada larga. Antes da pandemia, ali, o último ano que a São Silvestre, na verdade, foi uma das maiores edições ali, a São Silvestre, em nível de estrangeiro, porque era 2018, e daí a São Silvestre entrou como selo bronze, ou ouro da CBAT, e ela valia como pontuação para uma Olimpíada, sabe? Em 2018, então aquela São Silvestre acho que tinha em torno de uns 25 a 30 atletas só africanos estrangeiros. E nessa eu tava na elite, sabe? No pelotão de elite. E daí eu cheguei lá, naquele ano eu lembro, na São Silvestre, né, no pelotão de elite ali, largava, acho que era 8 e pouco ali da manhã, e eu cheguei 7 e pouco ali na largada, na elite, né, mas era assim, ó, queniano, estrangeiro, etíope, africano, marroquino, espanhol,
tava cheio de estrangeiro e a sensação de tu tá largando, sabe, junto com eles ali. Meu Deus, foi um negócio assim extraordinário, tá do lado dos melhores ali do mundo, né? E tu tá junto ali, ter conseguido aquela vaga, sabe, aquele ano de largar na elite, tá junto com eles. Então, na hora que tu tá ali na Avenida Paulista, sabe, na largada, chega a dar tipo, uma das corridas que, não sei... Emoção pura. É, uma emoção pura. Tu tá assim, largando, tá ali parado, faltando uns minutos pra largar, todos quenianos ia ficando do teu lado, e sabe, parece que tu bota a mão no peito, assim, o coração tá a 150 parado, e o sangue parece que vem fervendo, sabe, vem dando uma adrenalina, assim, um negócio, os helicópteros, assim, na Avenida Paulista, fica filmando, toda aquela galera assistindo, aí tu sabe que tá passando na rede. Mas não pode esquecer que você é um deles. E tu tá ali, né, uma emoção muito grande, daí dá a largada, assim, meu, é uma coisa que... quando larga que é o, né, aí esquece tudo, aí vamos lá. Mas esse ano ali me marcou bastante essa São Silvestre, que tinha muitos africanos, estrangeiros, e eu tava ali junto com eles. Qual foi tua melhor colocação na São Silvestre? Foi 32º até hoje. Na geral? Que ano isso? Não lembro agora, mas faz acho que uns 7, 8 anos ali, que eu consegui essa 32º. Mas eu fico aí sempre entre os 30 e poucos, 40, 50, sabe? E do Rio Grande do Sul, normalmente, entre os primeiros. Já fui, acho que 3 a 4 anos o melhor gaúcho, sabe? Também. 3 a 4 participações na elite, sabe? Sim. E 3, 4 anos também no melhor gaúcho na São Silvestre. Então são 13 edições que eu participei, né? Então já participei no geral, já participei, no elite, já participei que nem agora no prêmio, sabe? Tenho todas essas... Na São Silvestre não tem aquela classificação que normalmente tem em corridas menores por faixa etária, por exemplo? Ou eles classificam também? Os 10 primeiros geral tem premiação em dinheiro, né? Certo. Que nem até 2018, essa que era uma quantidade grande de estrangeiro, essa São Silvestre pagou 94 mil real. Foi uma das maiores prêmios ali. Na verdade, depois da pandemia, tudo decaiu, né? E Sim. a São Silvestre não foi igual. Foi decaindo a premiação geral, mas em 2018 ela pagou 94 mil pro primeiro. E você paga para correr? Qual é o valor da inscrição na São Silvestre? Agora a última, por estar largando nesse pelotão prêmio, eu acabei pagando 1.100 e poucos reais para estar largando nesse pelotão prêmio, sabe? Mais para trás, no pelotão geral, daí era 300 e pouco. E ainda tinha um outro pelotão que daí tu pagava mais, acho que 400 e pouco. Então tinha 3 preços que tu podia escolher nessa. A elite não paga, pelo jeito? Não, daí a elite, que nem eu digo, tu tem que tá fazendo essas 3, 4 marcas em competições oficiais. E daí você é classificado automaticamente. Só que tu manda lá para eles e ainda eles podem não te aceitar, entendeu? Porque um último ano que eu tentei mandar 3, 4 marcas, eles não aceitaram. Porque quando é muita concorrência, sabe? Aí alguém fica de fora, né? Então não é certo. Então, para garantir, eu peguei esse prêmio, né? Em matéria de competições, qual é o teu ritmo de competição? Você participa de competição, uma vez por mês eu participo, uma vez na semana, uma vez a cada 3 meses? Como é que ou isso varia demais? Varia tipo que nem aqui agora que eu tô morando em Juí, varia em torno das competições que tem na região, né? Mas eu acabo participando 1, 2 por mês. E daí quando tem alguma outra principal, importante também, daí tu faz uma preparação mais diferente, né? Mas fica em torno disso, 1, 2 a cada mês. Em Porto Alegre, por exemplo, na região metropolitana, você não vai com tanta frequência ou ainda vai? Ultimamente não, ultimamente eu acabei não, e nos últimos anos não. Daí nós estamos participando sempre de uma competição na praia, que nós já somos tetracampeão. Não, tricampeão, que daí esse ano vamos nascer. Vai ser por qual organização que é? Daí ela era só que essa é uma competição de revezamento, daí eu participo com os meus alunos, né? Com os alunos. Que daí é 25 km na areia, daí cada um faz 5, né? Daí a gente monta uma equipe da equipe minha, né? Da equipe, certo. Daí cada um percorre 5 km. Nós já somos tricampeão dessa competição lá na praia. Que é qual é a praia que é? A praia de Capão. Em Capão da Canoa. Certo. Então eu participo dessa. Aí daí, agora para final de ano, o foco vai ser nessa competição, que é 6 de dezembro, né? E depois, dia 31 de dezembro, a São Silvestre. Vai participar dia 6 e dia 31, no caso, na areia lá. E daí dia 31. E sempre participo nessa competição também, que é uma das maiores de Juí, a Paú da Rosa Melo. Sim, muito tradicional. Sim. Essa eu participo já também há anos. E venci ela 4 anos consecutivos, agora para trás, né? Faz uns...
acho que ali uns 7, 8 anos, eu acabei vencendo ela 4 anos seguidos, no primeiro, né? Primeiro a chegar. De lá da fonte da ilha até a praça, né? Que dá Sim. 13 quilômetros. 13 quilômetros, por aí. Essa eu acabei. E participo também dela já, desde quando eu comecei ali, 2011, 2010, eu já participava dela, que ela largava também às 6 da tarde, né? Era uma competição sim. que largava de tarde, depois acabou... Trazendo para amanhã. Trazendo para amanhã, que nem a São Silvestre, né? Por causa do clima. Calor. Esse calor Exato. extremo que tá ficando, né? O clima tá esquentando muito, então as competições têm que ser mais cedo, né? O que você tem de objetivo como competidor, Felipe? Como competidor, 17 anos já treinando, né? Então, na verdade, eu já fiz todas as competições, assim, para mim falta a maratona, né? Então, ainda quero... Tô com 34 anos, então ainda quero pegar uma temporada aí e me dedicar ali uns 3 meses, fazer uma preparação específica boa e fazer uma maratona boa, que é a minha última marca, né? Que daí eu vou deixar marcado aí na maratona. Então, para mim ainda falta a maratona. Você nunca participou de maratona? Não, de competição de maratona ainda não. Falta ainda essa no meu currículo, né? 42,195. Eu fiz ela treinando já. É difícil, né? Uma preparação para a maratona, que nem todas as competições que participo. A gente quer ser competitivo, né? Mas para ser competitivo a gente tem que treinar. Então, que nem eu vou participar de uma maratona, eu quero me dedicar bem ao treino para chegar lá bem, para mim deixar um bom resultado. E que nem eu faço sempre na São Silvestre, né? Me dedico 3 meses agora treinando bem para trazer sempre um bom resultado, né? E por isso que sempre já, anos, sempre tendo bons resultados na São Silvestre, né? Mas é uma preparação que exige bastante, sabe? Tem que ter uma dedicação aí aos treinos tremenda para fazer um bom resultado, né? Treino e também treina. Quantos alunos lá normalmente é no poliesportivo que você dá os treinos para os teus alunos? Depois que eu acabei retornando, na verdade, para Ijuí, né? 7 anos morando em Santa Cruz do Sul. Aí me formei na educação física e eu acabei montando a minha equipe. Lá quando eu estava em Santa Cruz do Sul, né? Nós estava lá com um amigo meu, a gente tava lá, vamos montar um nome de atleta, assim, né? Aí montamos, assim, era Felipe Mater Carnelucci, né? Daí vamos botar, assim, Felipe Alto Nível. Sim. No meu Instagram, né? Pra dar uma divulgada a mais, sabe? Certo. Dar uma incrementada. Aí eu coloquei um Felipe Alto Nível. Aí ficou, sabe? Felipe Alto Nível. Daí quando eu me voltei pra Ijuí, me formei, né? Daí eu pensei, vou montar a minha assessoria de corrida, né? Minha equipe de corrida. Vamos botar um nome qual? Eu botei Alto Nível, né? Então a minha equipe... Perfeito. A minha equipe de corrida é Alto Nível. E daí deu super certo, sabe? Comecei os alunos ali, comecei 10, 15, treinar 20, 30, 40. Foi aumentando. E daí hoje em dia eu trabalho só nessa área, né? Só com a corrida de rua. Treino os meus alunos. Quantos alunos aproximadamente? Varia ali, né? Sempre mais em torno de 100, 70, 80. Isso. Fica variando, né? Mas os treinos, daí eu ajudo eles, acompanho, né? Sempre ali no poliesportivo. Exato. Daí eu fico ali de segunda a quinta-feira, das 6 e pouco da tarde até as 8, 8:30 da noite, que eu auxilio, né? Quem quiser começar a correr do início, começa com uma caminhada, a gente faz um trotezinho para ver o ritmo e depois vai aumentando. Tem aluno que corre 200 metros, talvez, no primeiro treino, né? Porque não tem nenhum preparo, nada. Claro. Consegue correr 200 metros sem parar, a gente para, caminha. No outro treino a gente vai aumentando e vai indo, e quando vê, tá correndo 10 quilômetros sem parar, né? Mas é tudo que nem eu digo, é tudo devagarinho, né? Porque quem quiser começar na corrida, o pessoal acha lá, eu vou lá, não vou conseguir, né? Ou não é pra mim isso, né? Mas se começar devagarinho, aos pouquinhos, hoje faz uma volta no pole lá, que é 400 metros, né? No outro dia faz 2. Eu tenho a minha filha, que ela corre também, ela trabalha, é bancária, e trabalha, e ela começou correndo, ela corre maratona hoje, corre 21 quilômetros, ela gosta muito da meia maratona, direto, ela mora em Erechim, né? E eu me surpreendi com a evolução dela, mas a questão é, ela trabalha no banco, trabalha no Banrisul, e o Banrisul dá todo um suporte, tem professores disponíveis e que treinam. Então ela de 3 anos, por exemplo, o progresso é algo que eu particularmente, eu fico dando minhas caminhadas, meus trotezinhos, eu não progrido nada, e ela, né, claro, eu tenho um pouquinho mais de idade que ela, né, mas enfim, ela vai muito bem, e é treino, e é regramento, enfim, e orientação. Claro, algo que você faz. Quando tu tem uma orientação certa para fazer a coisa certa,
A evolução é bem rápido. É dinâmico, né? E daí, claro, precisa de uma disciplina, né? Precisa de uma insistência. Ela treina todo dia. Tem que treinar todo dia, se dedicar. E daí não é só a hora de treino, né? Quando tu chega em casa, cuida da alimentação, descanso, para outro dia já tá treinando de novo. E daí tu participa de uma prova de 3 km para iniciante, ou 2, né? Depois tu vai na de 5, depois tu vai na de 10, depois tu vai numa de 15, vai numa meia maratona e assim vai, né? Tudo no começo, né? Não pode, na verdade, não pode pular etapas, não, né? Claro que Querer não. começar lá que nem eu, no início, eu comecei aos poucos, fui indo e fui aumentando e fui indo. Até hoje, daí, corro já mais de 17 anos, sem nenhuma lesão, nada, sempre correndo. E isso aí. Felipe, um prazer te receber aqui no canal o tempo todo. Prazer é meu, e quando tiver mais oportunidade, nós viemos aí trazer mais umas conquistas aí para mostrar. Felipe Mater Carnelucci, o convidado da semana aqui na agência Terra Vermelha, agência de comunicação e marketing, no canal Tempo Todo, trazendo as medalhas das participações nas 13 São Silvestre, das quais fez parte. Esse ano vai para a 14ª. Felipe foi o convidado no canal Tempo Todo da semana. Aquele abraço, pessoal.